e hoje você vai aprender sobre a tabela de placas automática dentro do nosso template PCP 2025. E isso é absolutamente possível dentro do Revit. Então se você já se interessou, fique com a gente após a vinheta. Então aqui na interface inicial, quando você abre o template pela primeira vez, o que você vai enxergar após a atualização é o nosso showroom. O showroom nada mais é do que uma exibição de todas as famílias e todos os equipamentos e anotações que nós temos em planta. Ela abre no 3D, mas quando você abre a planta baixa, nós também temos a questão das simbologias. Então esse aqui é o nosso showroom e é o que eu sempre oriento para que você delete logo que você baixa o template. Então eu recomendo que selecione tudo e simplesmente clique no xizinho. E o que ficou travado, como por exemplo esses pisos, você simplesmente seleciona todos eles, clica aqui para desafixar, né, o atalho UP no teclado e também delete. E faça a mesma coisa aqui na planta baixa. Assim você limpa o seu template e ele fica pronto para uso. E aí é só clicar aqui no disquete em salvar para salvar o template. Antes de mostrar aqui essa questão de limpeza do showroom, por que eu abri esse showroom? Porque eu quero te mostrar um detalhe bem legal. Aqui nas tabelas, nós temos as tabelas automáticas, né, a questão das planilhas. Dentro do Revit, elas ficam na aba tabelas. E nós temos também a aba legendas. Essa aba legendas, ela não é inteligente. Ela é como se fosse um desenho qualquer, uma aba de desenhos igual no AutoCAD. Então quando você abre aqui a aba legendas, eu tenho uma série de legendas já pré-configuradas nesse template, como por exemplo, detalhe de instalação dos extintores. E um detalhe muito interessante que pode confundir muita gente é achar que as tabelas automáticas elas estão aqui na legenda de placas, e absolutamente não. Aqui nós só temos, por exemplo, na legenda de símbolos e na legenda de placas, arquivo que você consegue exportar ele em DXF. Por quê? As tabelas automáticas de placas é uma limitação do Revit. Ele não consegue carregar imagens DWG dentro de tabelas. Ele só consegue carregar imagens e arquivos de imagem mesmo, como JPEG, PNG, enfim, essas extensões de imagem. Extensões CAD ele não consegue atribuir em tabelas automáticas dentro do Revit. Por isso, dentro da tabela de desenhos, que é a tabela de legendas, nós temos aqui uma série de tabelas de simbologias, porque caso você queira exportar tudo em DXF ou DWG diretamente do Revit, você precisa atualizar e alterar de forma manual esses desenhos aqui. Tudo aqui são desenhos, e a mesma coisa aqui nas placas. Então, por exemplo, aqui na legenda de placas de alerta, eu tenho esse exemplo, certo? Que é uma placa de inflamável, e se eu quiser alterar ela para uma placa A1, aqui em cima eu tenho essa família, esse menu. E aí, por exemplo, em vez de eu ficar na placa inflamável, eu troco para A1. Quando eu troco para A1, eu só altero o meu tipo de elevação, eu posso simplesmente inseri-la aqui na nossa tabela manual, né? A tabela de desenho do nosso template. E também aqui na aba de inserir, né? Na aba de anotar, nós temos um monte de símbolos com todos os equipamentos, e aqui você também vai encontrar as simbologias, ok? Além disso, nós temos as tabelas automáticas. As tabelas automáticas, eu vou abrir aqui a aba de tabelas, eu tenho a tabela de placas, que é essa tabela aqui. Quando você abre a tabela de placas pelo menu de tabelas no Revit, ele não carrega as imagens, ele só mostra o nome do arquivo. E é o que vocês estão vendo aqui agora na tela. Então nós temos aqui na primeira coluna, coluna imagem, A1.jpg. Eu tenho o tipo dela, o código da placa e a descrição. Porém, quando você pega essa tabela e arrasta para uma prancha, como por exemplo, essa tabela gráfica que nós temos aqui já lançada, aí sim as imagens elas se carregam. Então ao invés de aparecer o nome da imagem, aparece a imagem em si. Então para isso você precisa arrastar aquela tabela para uma prancha, senão não tem como mesmo. E aí muita gente vai achar que é bug do template. Não tem nada a ver, isso aqui é questão de uso do Revit mesmo, ok? São conceitos de uso do Revit, conceitos básicos de operação do software. E aí sim,
ele se atualiza. E a mesma coisa para simbologias, ok? Lembrando que essa tabela automática, essas imagens elas serão exportadas para o DWG como imagens separadas atribuídas ao arquivo. Você não consegue exportar o vetor, o desenho em si. E para contornar isso, nós temos a solução aqui na aba de legendas, das legendas de placa já, para que você simplesmente carregue elas e monte suas tabelas de forma manual dentro do próprio Revit, para não precisar ficar mexendo muito no AutoCAD, ok? Então é só para isso que serve a tabela de legendas, para contornar essa situação, porque tem muitos corpos de bombeiro que ainda exigem o DWG, eles não, ou o DXF, eles não aceitam PDF. Agora, se você vai levar impresso, usa as tabelas automáticas que tá excelente. E a mesma coisa para o PDF. E um detalhe muito interessante, todas essas placas aqui, todas essas simbologias, elas se atualizam conforme você vai colocando os equipamentos em planta. Ou seja, eu vou fazer uma limpa nesse meu showroom aqui, vou deletar os meus equipamentos, tudo mais que tá aqui. Eu vou deixar só o que tá nesse trecho aqui. A hora que eu volto para minha tabela gráfica, muita coisa já sumiu aqui das tabelas. Eu vou fazer mais uma limpeza aqui agora. Eu vou deletar boa parte dos meus extintores. Então, vou selecionar aqui quase todos os meus extintores e vou deletar. A hora que eu volto aqui para minha tabela gráfica, ó, já apagou muito mais coisas, ó, e a gente só tem aqui alguns dos extintores que sobraram. A hora que eu deleto todos os meus extintores, automaticamente lá na tabela, ó, ele sumiu com todos os extintores da tabela. E a mesma coisa vale para as placas. Então, por exemplo, eu vou selecionar todas essas placas aqui, vou deletá-las, vou deixar só as placas de salvamento. E a hora que eu venho aqui na minha tabela gráfica, ó, só sobrou isso aqui. Então é uma tabela automática de placas dentro do Revit, dentro do template. É assim que ela funciona. E por exemplo, se eu deletar todas as outras placas e vou deixar aqui só a placa de saída, deixei só a placa S14 aqui, olha o que acontece. A minha tabela atualiza. E caso eu pegue essa tabela e duplique ela com outro tamanho, vou colocar aqui uma de 8 metros, então dupliquei, renomeei, e aqui na minha largura da placa, eu vou colocar ponto 26, né, ponto 25, que aqui é aproximadamente 8 metros, e vou dar um OK. E vou duplicar essa placa aqui. Então vou criar uma cópia dela, uma placa eu vou deixar com 12 e a outra eu vou deixar com 8. A hora que eu volto para minha tabela, automaticamente ele separa as placas. Ele não vai colocar tudo como S14, não. Ele vai contabilizar cada uma delas, então tipo 8 metros e tipo 12 metros. Caso eu queira que apareça as quantidades dessas placas aqui na tabela, eu volto aqui na aba tabelas, na minha tabela de placas, e aqui na minha tabela de placas, eu posso vir aqui em formatação, clicar em editar, e agora eu procuro pela contagem, e eu desmarco como campo oculto, porque eu quero que essa coluna seja exibida. Então eu desmarco aqui o campo oculto e dou um OK. Essa quantidade, ela aparece aqui como terceiro item. Eu posso clicar agora aqui em campos, em editar, pegar essa coluna da contagem e carregar ela lá para cima, dando um OK. Então agora eu reordenei essa coluna, posso clicar na coluna como um todo e centralizar todas as informações. E quando eu volto para minha tabela aqui de placas, olha, ele já aparece a quantidade. Agora, se eu pego essa de 8 metros e altero ela para 12, agora eu tenho duas placas de 12 metros S14 no meu projeto. A hora que eu volto para minha tabela de placas, ó, automaticamente ele já se atualiza. Então, duas tabelas S14 de 12 metros. A hora que eu atualizo e altero qualquer uma delas, automaticamente a minha tabela já se atualiza e se desmembra. Isso vale também para as placas que estão atreladas aos equipamentos, como extintores de incêndio e hidrantes, né? Então, por exemplo, eu tenho um hidrante com uma placa 12 metros e um hidrante com uma placa 8 metros. Aqui ele vai contabilizar 2 hidrantes e na tabela de placas ele vai contabilizar uma placa de cada tamanho daquela simbologia de equipamentos da série E, ok? Então é assim que funciona as tabelas de placas automáticas dentro do Revit. E aqui na aba de legendas, então, por exemplo, na tabela de placas de alerta, nós temos aqui a nossa simbologia. E aí a tabela de simbologias, vocês podem simplesmente copiar ela aqui para os outros campos, alterar, por exemplo, A1, A2, só que, obviamente, você não vai colocar, né, para cada série de placas,
toda a série aqui. Você vai olhar aqui a tabela de placas original, pode ser até aqui pela aba de tabelas mesmo, a tabela de placas, e ver, opa, tem só a S14. Então, a única coisa onde eu iria seria aqui, né, em legendas, que seria a placas de direção, e aí eu colocaria lá a minha S14. E como que eu colocaria aquela S14 se aqui não tem nenhuma plaquinha para fazer uma cópia? Bem simples. Basta você vir aqui na aba Anotar, Componente e Componente da legenda. Clicando em Componente da legenda, ele já vai carregar uma placa padrão aqui. Você pode inserir essa placa dentro do espaço, clica nela e altera para o modelo desejado aqui, que seria nesse caso a S14. Então eu teria aqui minha S14, altero a minha elevação, nesse caso para planta de piso, por exemplo, e aí eu tenho ela inserida. Assim a gente tem a tabela de placas manual aqui dentro. Porém, na maior parte dos CBMs você consegue enviar o PDF, e aí com o PDF é bem mais fácil, que você pode utilizar a tabela de placas automatizada. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem interesse em adquirir esse template, o link vai ficar aqui na descrição, logo abaixo do vídeo. E claro, se você quiser receber mais vídeos como esse em primeira mão, ensinando ao uso do template, ensinando a tirar as dúvidas sobre esse template, ou quiser mesmo aprender um pouco sobre PPCI, um pouco mais sobre Revit, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. E eu também te vejo lá no nosso Instagram ou no TikTok como Estúdio BIM. Um grande abraço!